Yushi finalmente tem os 70 mil ienes que ele precisa para a viagem de classe. Com esse valor parece que ele é rico, mas na verdade ele não é, porque 70 mil ienes equivale a uns 2 mil reais, apesar de seu amigo rico Shiba se oferecer para pagar. Ele prefere ganhar trabalhando em seu emprego de meio período. Shinho repreende Shiba enquanto Tenji intervém e elogia Yushi por um bom trabalho feito, mas parece que a viagem da escola é cancelada quando Shinho diz à classe que os 2 milhões de ienes que ela coletou como presidente de classe foram roubados de seu armário. A classe fica desconfiada quando Shinho e Shiba perdem os próximos dias de escola. Yushi encontra uma carta de Shinho alegando que ela tem algo importante e ela tem que dizer a ele e se encontrar naquela noite em frente aos portões da escola. Ele chega para encontrar Shinho e o resto de seus amigos exigindo saber por que ele enviou cartas. Algo não está certo, assim como Yushi imagina que eles foi tudo armado. Ele leva uma tacada e desmaia. O grupo acorda em um quarto branco confuso, quando alguém vestido de Manabuka, num personagem de um anime, tarde da noite aparece e anuncia a eles que estão lá para jogar alguns jogos simples. Um deles aparentemente deve 20 milhões de ienes e pagou 2 milhões em taxas de inscrição. Ou seja, um deles deve ter roubado o dinheiro para a viagem de classe e se eles não jogarem essa pessoa ainda deve o todo 20 milhões, mas se o fizerem, será dividido igualmente entre eles, cada um devendo um total de 4 milhões. Se perderem, estarão todos no gancho por sua dívida individual, mas se decidirem jogar, terão a chance de reduzir sua dívida. Se eles puderem ganhar, é claro que todos recebem crachás com a sua própria dívida exibida no verso, mas se mostrarem esse número a qualquer outra pessoa irá duplicar automaticamente. É um jogo de confiança a testar os limites da sua amizade. O que é mais importante, o dinheiro ou amigos? Eles entram em uma sala de aula falsa onde o primeiro jogo é que todos os 5 devem responder uma pergunta sim ou não colocando a mão em uma moeda gigante. Se mesmo uma única pessoa responder de forma diferente, a moeda se move de acordo com a menor vota. A pessoa que lê a pergunta é a única autorizada a falar. Se alguém falar fora de hora, a sua dívida duplica. A primeira pergunta é óbvia, a resposta é obviamente sim. Yushi coloca a mão na moeda, mas o grupo responde não. Como poderia? Eles possivelmente entendem errado. Shinho está prestes a ter uma explosão. Quando Tenji e Yushi rapidamente cobrem sua boca colocando um dedo nos lábios, eles apontam para o quadro lembrando-a das regras. Yushi se pergunta como eles erraram. Talvez alguém tenha respondido não de propósito. Ele é confiante quando a segunda pergunta é ainda mais fácil do que a primeira. Alguém deve ter ficado nervoso e ficou confuso novamente. O grupo responde não. Yushi suspeita que há um traidor no meio deles, mas o que eles têm a ganhar? Houve algumas brigas recentemente. Shiba tentou beijar Shinho e ele teve que suavizar as coisas. Sobre a terceira pergunta errada novamente, Yushi começa a espiralar, agora duvidando das pessoas que ele confia. É a vez dele, mas o cartão está em branco. Ele tem que venha com a sua própria pergunta. Bem, não está completamente em branco. No fundo revela que se o grupo errar a sua pergunta, a sua dívida será reduzida para metade. Está a começar a fazer sentido agora. Se eles perderem o jogo, a pessoa com a maior dívida assume a dos outros. Ele tem que escolher sim para que o outro não acabe com toda a dívida. Ele sempre a trata melhor do que os outros e ela confia mais nele. Apesar de seus esforços, eles ainda erram. Ele descobre que a última pergunta não terá nenhuma condições como os outros 4 outros. Lê a última pergunta: será que os 5 sempre serão amigos? Antes que possam responder, as mudanças no semblante de Yushi. Com um sorriso presunçoso, ele pergunta se alguém sabe de que cor é a cueca de Shinho. Ele sabe que ninguém vai falar, já que sua dívida vai dobrar apenas como o dele. Então ele acusa alguém de ser um traidor que está tentando despejar toda a dívida no outro. Ele insulta os outros tentando provocar o traidor com a confiança recém-descoberta. Ele explica que já que sua dívida agora é mais alta, a penalidade vai para a pessoa com menos dívida. O trader, ele ri e finge que estava brincando. Não tem traidor, certo? O blefe funciona e o grupo responde sim. Passando para o próximo jogo, Yushi quer capinar o traidor antes do próximo jogo, então ele pergunta quanta dívida todos têm. Ao qual Tenji responde que todos deveriam ter a mesma quantia desde que venceram o jogo, 3,6 milhões de ienes. Tenji se pergunta se o de Yushi é dobrado, mas ele diz ao grupo que ele tem a mesma quantidade desde que o dele foi cortado pela metade durante seu turno. Yushi não acredita neles e fica
para trás para ler as cartas, mas Shin entra enquanto a tinta começa a desaparecer. Ela o questiona e ambos admitem que suspeitavam um do outro. Ele fica chocado quando Shin revela que ela tem sentimentos por ele e admite que sua dívida é realmente 7,2 milhões, alegando que ela fez um som antes que eles pudessem parar sua explosão. Enquanto Tenji secretamente escuta a conversa deles. O segundo jogo é Bad Mouth Sogurok, onde eles anonimamente escrevem segredos embaraçosos sobre os outros em cartões, ou eles podem optar por deixar luz em branco. Os deuses, as pessoas assistindo votarão em qual segredo é pior. Quanto maior o voto, quanto mais espaços um jogador se move. Quando alguém atinge a meta, todos terminam o jogo e ganham 400 mil ienes. A pessoa que chega ao final fica com toda a dívida acumulada por todos até aquele ponto. Quem ficar jogando recebe 1 milhão de ienes sem ter que participar do terceiro jogo. Se todos saírem as cartas em branco, movem-se uma única casa juntas, terminando na casa final ao mesmo tempo. Na primeira volta concordam em trabalhar em conjunto e todos deixam as cartas em branco movendo uma casa, mas tal como num jogo de tabuleiro normal, cada casa tem uma condição diferente por pousar nele e cada um deles ganha mais 100 mil em dívida para o primeiro e outros 500 mil no segundo espaço. No TH, a primeira rodada do cartão não está em branco. Diz que Shin tem uma queda por Yushi e ela costumava namorar Tenji. Shin fica chocado e Shib confronta Yushi acusando-o de já saber. Mas Tenji e Shin explicaram que eles só namoraram porque seus pais são amigos e forçados. Eles Shin nunca tiveram sentimentos por Tenji, o que acalma Shibei até que Tenji o provoca alegando que ele estava realmente apaixonado por ela e odeia Shib pela maneira como ele trata Shin. Pouco antes dos dois ficarem físicos, Yushi fica entre eles tentando fazer com que todos se acalmem, então eles podem passar pelo jogo em vez de deixar as cartas em branco como eles concordaram. Na próxima rodada tem 3 finalizações. Shib tomou banho com sua mãe até o colegial. Yushi uma vez ficou uma semana sem tomar banho e Shin fez uma cirurgia plástica. Na quinta rodada tem apenas um cartão que é preenchido no colegial. O teria envolvido em namoro compensado com homens mais velhos. O cai de joelhos soluçando e gritando, perguntando por que Shin faria isso. Shib menciona que ela parece bem inocente para alguém que não é virgem. Apesar de sua terrível tentativa de elogio, Tenji o atinge e com raiva diz a ele para recuar e o Tori está absolutamente arrasado. Yushi tenta consolá-la enquanto ela explica que ela estava intimidado implacavelmente e só fez isso porque ela estava desesperada pelo dinheiro, a única coisa que manteve seus valentões à distância. Ele diz a ela que sempre acreditará nela e sussurra algo em seu ouvido para provar que parece fazê-la se sentir melhor, mas os outros acham que foi algum tipo de confissão de amor. As coisas estão ficando confusas. Alguém está tentando separá-los. Shin admite saber disso, mas nega ter escrito o cartão. Acontece que Tenji estava espionando Shin usando um alarme anti-roubo que funciona como um dispositivo de gravação. Ele é o único que saberia além de Shin e o Terry. Tenji está muito feliz consigo mesmo depois de ver a reação de Shibei quando ele descobriu sobre os plásticos de Shin e seu plano para mantê-la só para si parece estar funcionando. Tenji continua tentando plantar as sementes da dúvida na mente de Shin e diz a ela que é possível que Yutari possa ter escrito a nota ela mesma para ter Yushi do lado dela, já que ela agora conhece Shin. Tem uma queda por ele. Tenji vai primeiro e planeja falar mal de si mesmo para evitar suspeitas. Quando Tenji sai da cabine depois de ir primeiro na próxima rodada, ele é pego de surpresa por Yushi batendo em Shin por acusá-la de escrever a nota sobre si mesma, mas ele está feliz, quase tonto, que seu plano de acabar com a amizade deles esteja funcionando. Há apenas 2 cartões desta vez. Shin prefere usar boxers masculinos e Tenji está mentindo sobre sua idade. Ele é 1 ano mais velho que todos os outros. Tenji acusa Shin de escrever isso sobre ela, mas quando ela nega que ele promete sempre acreditar que ela ainda está tentando ganhar sua confiança inabalável. Shin pôs em um espaço especial que revela uma exposição pesquisada pela gerência que ela pode usar isso em quem ela gosta. Quando ela está prestes a escolher Tenji, Shib pula na frente dele e se voluntaria, confiante de que ele não tem nada a esconder. Acontece que o pai de Shib aceita suborno e é um babaca completo. Tenji postula que seu pai provavelmente está encobrindo algo Shib fez, mas Shin o perdoa e diz a ele que ele não é seu pai e nem seus crimes. Na próxima rodada alguém escreve que Shib matou alguém. Para surpresa de Tenji, ele tinha tudo sob controle, ou então ele pensou que não escreveu e ele não conseguiu descobrir quem fez e porque ela jura que é mentira, mas depois
Há no total de 10. As regras não proíbem ninguém de escrever tanto quanto eles querem. Shin se encontra a um passo da meta, mas Yushi tem uma maneira de confirmar o traidor de uma vez por todas. Há uma penalidade por mentir, então todos deveriam anotar isso. Foram eles que se inscreveram no jogo de Tomodachi e assinaram seu nome no gerenciamento de cartas. Pode verificar essa informação sem deixar para os deuses. Yushi faz Tenji ir primeiro, mas quando as cartas são reveladas, apenas uma pessoa seguiu por Tenji. Finalmente ele admite sendo o traidor, tudo de acordo com o plano de Yushi. Ele montou 3 armadilhas depois que as informações sobre Shinju e Tenji saíram. Ele começou a usar os cartões Badmut para se comunicar para ganhar SIU. Ele disse a ela para revelar o segredo sobre ele que só ela sabia, sobre o que a descartou. Então durante a 5ª rodada ele disse o Tri para escrever algo sobre Shin para ganhar sua confiança enquanto continuava fingir que ela e Shinju ainda estavam lutando contra as mentiras de Tenji. Sua idade só poderia ter sido escrita por Tenji ou Shibei. Batendo em Shinju era outra oportunidade de passar uma nota. Então quando a exposição especial surgisse, a administração obviamente saberia quem os inscreveu para os jogos, o que eliminou qualquer suspeita de Shiba. Apesar do fato de que as pessoas podem escrever mais de um cartão, todos eles decidiram dar a Yushi seus crachás, o que garantiu que eles não trairiam ninguém, permitindo que ele confiasse neles também. Mas Tenchi ainda se pergunta porque ele foi o último que Yushi suspeitou. Bem, Shibei realmente não sabe algum segredo sobre alguém e ele é muito estúpido para fazer isso. Então o culpado era obviamente Tenji. Antes de Shinju ir para o próximo jogo, Yushi sussurra algo para Manabu. Aparentemente ele mentiu, então ele troca de lugar com Shin como o único que vai para o 3º jogo. Shiba nunca matou ninguém. Yushi na verdade é um assassino, tendo matado 3 pessoas. O grupo começa a brigar perguntando por que ele faria tal coisa e como eles nunca souberam a verdade sobre ele logo antes de Yushi pular. Tenji também revela que ele mentiu, ele realmente não tinha sentimentos por Shin. Seus verdadeiros sentimentos eram para Yushi. Provar isso, ele se move para um beijo e os dois caem juntos. Isso não é o primeiro jogo de Tomodachi de Tenji. Tenji acorda Yushi para se encontrar em uma cela subterrânea onde eles passarão os próximos dias. Ele confessa porque ele traiu o grupo. Este era seu 2º jogo de Tomodachi no ensino médio. Ele tinha 2 amigos que eram inseparáveis, para quem ele lançou um negócio com 1 milhão de ienes que ele economizou até que Shinju apareceu e levou uma cunha em seu relacionamento. Depois de atingir 3 milhões de ienes, eles decidem se separar e quem fizer 20 milhões de ienes primeiro pode propor a Shinju no mesmo dia em que foram sequestrados e forçados a jogar o jogo de Tomodachi. Tenji perdeu e acumulou 20 milhões de ienes em dívida. Eles o deixaram ir e ele foi atrás de seus ex-parceiros de negócios para exigir responde. Apesar de ter sido dito para nunca revelar nada sobre o jogo, ele falou com seu pai sobre isso depois. Tenji encontrou seu pai morto depois que ele foi falar com o pai de Shinju, pois eles eram bons amigos. Então Tenji queria descobrir as verdadeiras cores de Shinju e levá-la para o jogo. Agora eles são 10,8 milhões em dívidas que não somam mesmo quando Tenji admite mentir sobre sua dívida e Shibei dele ainda há 4 milhões não contabilizados. Deve ser Shinju, já que Yushi quer derrubar a gestão e Tenji quer descobrem a verdade sobre o assassinato de Shinju e de seu pai. Eles decidem se unir e confiar um no outro no próximo jogo. O 3º jogo é amigável esconde-esconde. Eles devem enfrentar outro Shaem onde um único membro de cada um se esconde enquanto o resto procura-o. E der do outro time. Existe a possibilidade de trocar de time, mas se esse time ganhar, o jogador que trocou não progride para o próximo jogo, porém sua dívida é transferida para os membros do outro time. Existe uma reviravolta, outro time tinha apenas um membro sobrevivendo e eles têm a chance de ganhar um novo aliado. Quando Yushi pergunta se ela é uma garota, ele imediatamente aceita. Em seu time eles têm 2 horas para escolher um esconderijo antes do jogo começar. Há algumas regras. No entanto, não há violência contra a equipa adversária e o líder não pode sair de seu esconderijo se quebrar as regras. Sua dívida é dobrada e o jogo é perdido. Eles pegam telefones celulares para entrar em contato com qualquer pessoa, independentemente de qual time eles estejam, comida e bebida, mas os buscadores têm que trazer suprimentos para seus líderes. Os líderes têm uma saída, um botão de desistir quando pressionado. Todo o time não perde, nem Tenji nem Yushi confia na garota, então seja antes de encontrar um lugar para se esconder. Yushi diz a ela para esperar uma boa distância atrás de Yushi. Diz a Tenji que como o esconderijo pode levar dias até que ele seja capaz de lhe trazer comida e ele só tem que aguentar até então. Depois de 2 dias Tenji começa a ficar paranoico que Yushi vai traí-lo, mas ele fica com a mão. Em vez disso, ele decide ligar para ele.
mas um dos membros da outra equipa tenta remover qualquer esperança que Tenji tenha deixado, dizendo a ele que Yushi e a garota estavam sentados perto da comida e dormindo sem se preocupar em procurar em suas vidas reais. Juzo é o capitão do time de basquete e é por isso que eles estão tão perto. Ele diz a eles que é quase impossível encontrar o esconderijo do outro time, já que eles não sabem o quão grande a floresta realmente. Em vez disso, eles devem seguir os buscadores quando eles tentam trazer comida para ele. Quando Yushi se oferece para se juntar ao outro time, a maioria da equipe concorda em deixá-lo entrar, mas eles precisam da aprovação do capitão antes que possam decidir. Yushi começa a rir, incitando-os. Eles não são capazes de tomar suas próprias decisões sem o capitão segurando sua mão. Ele quase ganha o jogo quando Hyakutaro fica com raiva e tem que ser contido para não bater em Yushi. O capitão recusa a oferta de Yushi a menos que ele e a garota se juntem. Eles recusaram a contra-oferta e nenhum dos dois trocou de time na manhã seguinte. Yushi escuta e tenta enganar Hyakutaro e obter informações dele, sabendo que o outro time é sensível sobre cuja dívida os trouxe aqui. Em primeiro lugar, Hyakutaro diz que ele machucou o capitão muitas vezes enquanto praticava. Se ele é um cara tão legal e honesto como ele se viu jogando o jogo de Tomodachi, Shizato imediatamente interrompe seu companheiro de equipe dizendo-lhe para cuidar da garota no time C apenas para ele encontrar seu saco de dormir vazio. Ele vai procurar Leia encontra-se nua tentando tomar banho. Assim que o time Kappa se distrai, Yushi foge os dois do chá. Quase os pega até que Yushi empurra sua companheira de equipe Maria sobre uma borda. Ambos os membros do time o param para ajudá-la. Yushi alcança Tenji e é capaz de finalmente lhe dar comida e deixá-lo entrar no plano de derrubar o cabeça quente Hyakutaro para desmantelar a amizade do grupo. É hora de montar um honeypot e pegar algumas moscas. Yushi provoca o outro time fingindo abusar de Maria, esperando começar a brigar no time Kappa, já que a violência não é contra as regras desde que seja contra um colega de time. Hyakutaro e Shizato lutam, mas Kappa se interpõe entre eles e sugere que falem com o capitão sobre ela trocar de time. Ele se recusa, então Hyakutaro decide se juntar ao time C. Ele imediatamente ataca Yushi depois de entrar no time, então Yushi e Maria têm que amarrá-lo. Yushi ouve enquanto Maria tenta para convencê-lo a desistir da posição de seu líder. Mas acontece que Hyakutaro não sabe onde Juzo estava escondido. Ele nunca fez que disse a ele que eles teriam que conversar o Juzo pelo telefone antes de chegarem ao seu esconderijo, já que Yushi estava aprontando alguma coisa. De repente, Yushi descobre que Kappa é o verdadeiro líder. Ele está usando o capitão Juzo como um fantoche. Kappa atende a ligação de Yushi se gabando de que ele já venceu e ele deveria desistir. Ele é um gênio final que explica que ele garantiu a derrota deles, deixando uma bomba relógio. Como Hyakutaro se juntar ao time, Yushi diz a Maria que acabou, não tem como eles ganharem. Kei descobre que Maria é da equipe de gestão e não é um jogador real. Pegando ela sozinha, ele pede para ela trair Yushi. Ele diz que o time Kappa vai ganhar, não importa o que ela será capaz de assistir Yushi desmoronar. Maria então convence Yushi a dizer a ela onde é o esconderijo antes de trocar de lado e contar a Kei bem na frente dele. Yushi não acredita que ela faria isso depois de tudo que eles fizeram e cai de joelhos gritando. Kei está tão confiante que ele deixa Yushi sozinho. Ele chama Tenji e provoca o AM para gritar para que ele possa identificar sua localização exata. Ele diz a Tenji que sua perda era inevitável, ele é um gênio. Depois que todo o jogo de esconde-esconde acabou, apesar do time Kappa completar o objetivo, acontece que o time C venceu. Depois de tudo, Yushi forçou seu líder para desistir e apertar o botão, perdendo o jogo. Ele usou a responsabilidade de Juzo para seu time contra ele, batendo em Hyakutaro enquanto estava no telefone para que ele pudesse ouvir cada soco se ele não apertasse o botão. Yushi prometeu quebrar os dedos de Hyakutaro. Era tudo, demorou para ele desistir. Yushi deixou o capitão bater nele tantas vezes como ele fez Hyakutaro para se vingar, mas Hyakutaro segurou dizendo que era o suficiente. O capitão não vai parar, isso é até que ele viu a mão de seu companheiro de equipe. Seu dedo ainda estava intacto. Acontece que Yushi quebrou o próprio dedo só para garantir a vitória. Kappa está furioso e se recusa a aceitar a derrota, mas sua equipe teria perdido o respeito por Juzo se ele não tivesse pressionado o botão. Tenji pede desculpas a Iko e acredita que ele é uma boa pessoa. No entanto, Yushi duvida dele. Se ele fosse ele mesmo, ele não hesitaria em quebrar os dedos de Hyakutaro para ganhar. Eles estão autorizados a ir para casa um pouco depois do terceiro jogo, assim como outro amigos após o segundo, mas eles são avisados para não falar sobre os jogos ou fugir. Quando Yushi e Tenji voltam para a escola, eles o encontram. Yuturi, Shin e Shibe desapareceram. Shin foi imediatamente acusado de roubar o dinheiro da viagem junto com SB 2 dias
Depois o pai de Shibe foi preso e eles pararam de ir à escola novamente. Dois amigos de Shibe romperam pela porta se perguntando por que eles não estão com ele aparecendo em sua casa. Eles descobrem que ele está sendo preso por assassinato. Tenji reconhece o pai de Shin no local e o avisa para fique fora disso. Ele ameaça seus entes queridos se eles se envolverem enquanto Yushi chama seu blefe dizendo que ele terá que ir direto para ele já que ele não tem ninguém a perder. O outro os encontra no TH, estão de volta, mas Yushi tenta se livrar dela e se certifica de que ela nunca mais fale com eles para sua própria proteção, mas quando Tenji e Yushi recebem uma ligação dizendo que ela foi sequestrada, eles são convidados a jogar outro jogo. Mas isso não é Tomodachi, isso é real. Quando Yushi aparece no ponto de encontro, um estacionamento subterrâneo, não é Manabu sob a máscara mas alguém que afirma saber sobre seu Kuruki passado. Há 3 rodadas onde Yutari tem que escolher entre Yushi ou ela mesma. Escolhendo a si mesma significa que ela recebe 1/3 da dor que ele faz. Antes de começar ele pergunta por que esse cara é o líder. Kuruki explica que ele é o cara mais inteligente da sala, ele tem coragem e ele é leal aos seus amigos. A primeira rodada vai para Yushi, ele arrasou 3 vezes por um enorme capanga. Segunda rodada vai para Yushi que tem 3 de suas unhas arrancadas com um alicate e a terceira rodada está sendo esfaqueada na mão 3 vezes ou se ela assim escolher o TR e pode dançar nua na frente de todos por 1 minuto. Yushi não culpa o outro por nada, ela é uma vítima, não é culpa dela. Agora é hora de Yushi propor um jogo pedra, papel, tesoura. Se Kiriki perder usando papel, ele tem 5 dedos cortados, com tesoura ele perde 2, no entanto, ganhar com pedra significa que ele pode manter todos eles. Yushi diverte que ele só pode jogar pedra e papel com sua mão ruim, então ele deve ter uma grande vantagem. Se Koriki vencer, ele recebe 10 milhões de ienes. Ele se recusa a princípio, mas Yushi diz que dará a todos lá 1 milhão de ienes como bônus. A equipe de Kiriki o aplaude confiante de que ele não pode perder. Ele concorda que Kiriki joga papel já que Yushi promete que não vai, mas Kiriki não esperava que ele jogasse uma tesoura. Ninguém disse que ele não podia usar a mão esquerda. A equipe de gerenciamento de jogos Tomodachi Real aparece com Tenji que o chamou depois que Yushi achou a ligação de sequestro suspeita. Yushi lhe deu uma saída antes de cortar os dedos. Se um dos seus amigos dá um passo à frente ele só vai cortar um de seus dedos, mas ninguém o faz apesar de seus insultos e desespero. Yushi desmaia antes de continuar com isso. O gerenciamento do jogo Tomodachi leva o Kuruki. Ele obviamente não era o mais inteligente da sala que ele tinha sem coragem e vai ligar seus amigos em 1 segundo, mas infelizmente os jogos de Tomodachi ainda não acabaram. Eles ainda têm que tirar o Shibe da cadeia no 4º jogo, amizade, tribunal de culpa.